Irmãos, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir dos versos de número 21. Interessante, irmãos, que esse sermão, há bastante tempo eu esbocei e comecei a pensar nele, e durante várias quartas-feiras eu estive pensando em pregá-lo, mas sempre existia, ou era um pregador que vinha, era a oportunidade que nós dávamos aos nossos irmãos de estarem pregando, e outro texto que entendíamos que naquele momento era mais necessário para a vida da igreja. E quando hoje eu participava junto com os irmãos da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez eu vejo como Deus tem o tempo perfeito dele, como Deus tem o tempo próprio dele para que as coisas aconteçam. Então, quero compartilhar com os irmãos do texto que está em João capítulo 4, dos versículos de número 21 ao versículo 24. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé nessa hora, e assim nós estaremos lendo o texto sagrado. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade de prestarmos culto ao Senhor, de estarmos, Senhor Deus, na Tua presença, em comunhão com nossos irmãos. Queremos agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Seu povo que somos nós. Queremos, Senhor Deus, pedir também pelos irmãos que se encontram enfermos, pelos hospitalizados, pelos afastados, por aqueles, Senhor Deus, que estão em seus lares nesse momento, ao alcance da transmissão nossa, Senhor Deus. Que eles sejam também agraciados, Senhor Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder, agraciados, Senhor Deus, com o seu amor. Te oramos em nome de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Assentado, amados. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã a respeito da adoração. E como tema para essa mensagem eu trouxe o título, Adoremos com Reverência. A Bíblia lá nos mostra um momento em que Jesus Cristo, ele compartilhava uma mulher compartilhava de um momento importante na vida dela com o Senhor Jesus. E ali o tema da conversa de Jesus com aquela mulher foi a adoração. E eu penso nos dias de hoje, e nós até durante a Escola Bíblica Dominical nós falamos sobre isso, como nós estamos vendo a adoração nos tempos atuais. Como as nossas igrejas estão adorando ao Senhor. Como o povo de Deus nesse tempo está adorando ao Senhor. Que tipo de adoração nós estamos prestando ao Senhor? Porque a adoração, ela se trata de culto ou veneração que é prestada à divindade. E que culto nós estamos prestando ao Senhor? Como tem sido o culto prestado por essa igreja, pela primeira igreja batista em Colubandê, ao nosso Deus? A Bíblia nos mostra vários relatos, vários profetas e vários textos que falam de adoração e de culto prestado ao Senhor. E ela inclusive fala algo que nós devemos ter muita atenção ao que o texto diz, quando a Bíblia diz
que Deus, ele muitas das vezes, ele disse para o seu povo que o culto que estava sendo prestado não estava agradando a ele, e que ele abominava aquele culto que era prestado ao Senhor. E eu fico pensando, irmãos, quão triste é para alguém estar prestando um culto a Deus e Deus rejeitando o culto que é prestado a ele. E nós temos visto isso nos dias atuais, temos. É por isso que nós temos que ter essa preocupação, até porque, irmão, nós somos culpados de muitos erros, porém um dos piores é o nosso descuido na oração e na comunhão no culto. E o culto, ele tem que ser um único propósito. Qual é o propósito do culto? Adoração. Adoração a Deus. Então nós necessitamos de muitas coisas que podem esperar, mas o vazio espiritual que a humanidade está vivendo, ele precisa ser preenchido. E esse vazio, ele não pode esperar mais. Nós estamos vendo e temos visto, inclusive, de escritores, de pregadores que falam do vazio que existe no coração de todo ser humano, de muitos seres humanos. O vazio que existe no coração da humanidade. E esse vazio, ele precisa ser preenchido. E é agora que a humanidade precisa. E por muitas razões nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo aquele momento em que Jesus Cristo ali, quando ele dava suas últimas instruções aos seus discípulos, ou quando ele dava instruções aos seus discípulos, ali no momento em que eles admiravam a construção do templo de Jerusalém, e Jesus Cristo, ele já falava sobre os finais dos tempos, e Jesus Cristo sempre deu esse alerta para nós, de que os tempos, existiria um tempo em que nós veríamos os sinais que indicariam, que estariam dando-nos a certeza, dando-nos a direção, dando-nos o entendimento da sua volta. E esses tempos estão agora mais evidentes, é mais evidenciado isso que nós estamos vendo: guerra, os rumores de guerra, pestes, enfermidades, litígio entre famílias, entre irmãos, e nós estamos vivendo um momento muito intenso em relação a isso, principalmente quando nós vemos os critérios econômicos que obscurecem os valores humanos. E isso, quando nós pensamos na corrupção, nós pensamos nas guerras, que muitas das vezes tem um propósito o fundo dela, o que levou, o que motivou a esse conflito é o dinheiro, são os valores econômicos, os valores humanos também quanto à relatividade nos critérios morais, que obscurecem os espirituais. Nós estamos vendo aí, dia desses nós vimos aquele festival, não é? Nós tivemos notícia daquele festival que teve de música, não é? Irmãos, aquilo é o exemplo disso que nós estamos falando, valores morais que estão obscurecidos, que estão obscurecendo, digo, os espirituais. Quando nós vemos coisas que nós passamos a pensar, será que isso realmente está acontecendo? Será que isso é realmente algo que precisa ser evidenciado da forma como está sendo evidenciado? Então nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos nos preocupar realmente com isso. Porque, irmãos, se nós falharmos em fortalecer os ossos do esqueleto do mundo em que vivem nossos filhos, nossos netos, e se nós falharmos em circularmos como elemento vital em todas as artérias do corpo social, e se nós falharmos no aumento dos mesmos sentimentos da humanidade, para que o ponto de referência da nossa fé salve este mundo da falta de amor, o amor de Cristo. Eu estava lendo também na revista, e é aí que eu queria chamar a atenção dos irmãos, como nós podemos, como Deus fala para nós através da sua palavra, através dos ensinos, através do que nós estamos estudando nos dias de hoje. A nossa revista, no tópico de número 1, ela diz lá no finalzinho assim: não eram as perseguições físicas que ameaçavam a igreja, mas a sedução de ensinos deturpados, transmitidos através desses hereges. É o que nós estamos vendo nesse tempo,
E se nós falharmos, irmãos, em estarmos observando esses tópicos, esses pontos, se nós falharmos em não estarmos dando atenção a isso, e se nós falharmos em não pregarmos o amor de Cristo, o que a Bíblia diz que vai acontecer? As pedras clamarão, exatamente, irmãos. E é o que nós estamos vendo e vemos às vezes quando nós estamos estudando a palavra de Deus. A irmã, se não me falha a memória, foi a irmã Sandra, levantou algo a respeito de uma literatura, de um tempo em que as literaturas estavam vindo e não estavam falando da palavra de Deus. Eu lembro desse tempo. E, irmãos, e algo que ficou marcado nesse tempo para mim, foi uma jovem, na revista dos jovens, veio um estudo e essa jovem me procurou. Ela foi para o gabinete e falou: pastor, eu estou muito confusa com esse texto com essa lição, que inclusive ela era professora dos jovens. Ela falou: estou muito confusa com esse texto. Eu não encontro nessa lição um referencial, eu não encontro nessa lição algo que eu possa transmitir para aqueles que estarão me ouvindo, entendendo que eu estou pregando a palavra de Deus, porque, pastor, aqui não tem palavra de Deus. O que eu faço? Falei: coloque sua observação no papel e envie uma carta para a editora. Envie uma carta para o editor. Eu não vou citar o nome dele por respeito e por ética, não é? Falei: não envie. E ela enviou. Ele não respondeu. E percebi que, conversando com outras pessoas, várias pessoas falaram que estavam enviando cartas para lá também. Tempo depois ele fez, numa das revistas, saiu uma carta, uma resposta de uma carta de um diácono, se não me falha a memória, de Brasília, que fez também uma crítica aos estudos que estavam sendo aplicados. Tenho acompanhei durante um tempo a vida desse editor. E fui entender através daquilo que ele fazia, daquilo que ele escrevia nas redes, aquilo que ele escrevia fora das revistas, fui entender o porquê do seu posicionamento em relação àquilo que ele escrevia, aquilo que ele, como editor, permitia que as nossas revistas, as revistas que iriam fazer com que os crentes, com que as igrejas, elas tivessem um conhecimento de Deus, ele estava vindo tão deturpado. Eu fui entender. Porque, irmãos, quando nós começamos a deixar que os critérios econômicos, que os valores humanos obscureçam os valores morais, obscureçam os espirituais, nós estamos dizendo que nós estamos fracassando, que nós estamos cedendo, que nós estamos dando espaço para aquilo que o apóstolo João sempre lutou, os apóstolos do passado morreram, por aquilo que os nossos irmãos do passado sofreram, e nós vamos dando espaço por facilidade, porque fica mais cômodo, para agradar a alguns grupos, para ficar, como diz a garotada aí, ficar bem na fita. Nós não estamos aqui para ficar bem na fita, nós estamos aqui para clamar antes que as pedras clamem. Não podemos, irmãos, então, adiar com nenhuma espécie de justificativa a oração e a comunhão no culto, que é a nossa adoração a Deus. Para alguns, a adoração não é mais do que uma tradição ou folclore, imitação pouco profunda. Os cristãos são responsáveis vitalmente para combinar oração e ação de graças, canalizando-os em nosso sentimento emocional, ressoando a esperança, no meio de um mundo frio, calculista e desesperado. É o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E nós estamos, então, aqui para fazer diferença, aqui para fazer com que a palavra de Deus ela seja pregada e anunciada. E o apóstolo, na revista de hoje também, nós vemos outra, no tópico de número 3, outra lição para nós,
outro ensinamento para nós. O autor diz: a marca de um verdadeiro cristão deve ser o impacto que a palavra de Deus causa em sua vida, a partir do momento em que ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, e crescer ao ponto de ele ser transformado pelo poder de Deus. Então, nós precisamos, como crentes responsáveis, como pessoas que queremos a mudança, queremos a transformação do mundo, não podemos ficar na mesmice, não podemos ficar omissos àquilo que está acontecendo nos tempos atuais. Nós precisamos orar em meio à incredulidade para que Cristo adentre ao coração da humanidade perdida e faça com que essa humanidade ela veja Jesus Cristo de forma diferente, como muitos estão vendo. Não vendo os erros que muitas das vezes muitos de nós praticam. Dia desse aí, recentemente, né, eu não acompanhei, irmãos, porque não quis me envolver nessa situação, me envolver emocionalmente, porque causa um desgaste muito grande quando nós vemos pastores se envolvendo em coisas ilícitas e levando toda uma denominação, levando toda uma fé, levando toda a verdade que Jesus Cristo nos ensinou, que a Bíblia nos ensinou, pessoas que agem sem pensar que as suas atitudes trarão um prejuízo tremendo, aquilo que um dia também eles pregaram, eles falaram. O prejuízo causado, segundo os cálculos, a mais de 200 mil pastores que estão pregando e pregam a verdade bíblica como nós estamos pregando no dia de hoje. Quantos pastores estão nos seus púlpitos das suas igrejas hoje pregando a verdade? E esses foram atingidos por essa situação criada por esses dois homens. Eu não estou julgando, não estou dizendo da culpa dele, até porque, como eu disse, não conheci o fato, não me envolvi no fato de forma a ter uma base até para fazer não julgamento, mas para ter um conhecimento maior do que aconteceu. Mas cada experiência de oração nossa, ela servirá para preparar o culto que temos que centrar em Deus. Em espírito e em verdade, foi a forma como Jesus ensinou que nós deveríamos prestar o culto a Ele. Então, precisamos, irmãos, confiar na reconstrução prometida por Deus, em que a abundância de sua presença faria sua terra mais fértil e seu comportamento uma bênção. Precisamos viver e compartilhar a alegria da presença de Deus com o coração em festa, como povo que aprecia viver a experiência da comunhão. Bendiga a minha alma ao Senhor, regozijemos e adoremos ao Senhor na confiança de receber a sua graça, a graça misericordiosa do Senhor. Que Deus, Ele continue, irmãos, nos orientando para que nós possamos a cada dia fazer com que a Bíblia, ela seja realmente a regra de fé e prática de cada um de nós, fazer com que a palavra de Deus, ela seja pregada, e as marcas, como diz aqui o título da nossa revista, a capa da nossa revista, as marcas da nossa vida cristã, elas sejam também marcas que vão fortalecer a vida das pessoas, vão fazer com que as pessoas elas entendam o compromisso que nós temos que ter com a palavra de Deus. Cada um de nós é responsável para fazer com que o Evangelho de Cristo ele seja pregado e anunciado. É por isso que nossa igreja, é por isso que nós buscamos fazer missões, buscamos trazer missionários que falam das suas experiências, trazemos pessoas que pregam a palavra de Deus, porque a marca dessa igreja,
a nossa marca, ela está centrada na palavra de Deus, ela está centrada naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Os ensinos de Jesus Cristo para nós são os ensinos que permanecem. Nós falamos hoje sobre gnosticismo, falamos sobre como muitos estão vendo Jesus Cristo, e nós precisamos mostrar Jesus Cristo da forma como Ele é, Senhor e Salvador, Mestre, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio para fazer transformação na vida das pessoas, e não pode ser de forma diferente. Eu tenho falado muito a respeito do testemunho, irmãos. O testemunho da nossa igreja, o nosso testemunho, ele tem que prevalecer. As pessoas têm que ver em nós as marcas de Cristo. As pessoas têm que ver em nós a face de Cristo. As pessoas têm que ver em nós a forma como Cristo tratava as pessoas, a forma como Cristo, com sua vida, pregava. Então, não pode ser diferente, irmãos. Não podemos, mais uma vez digo, sermos omissos na pregação da palavra de Deus. Não podemos sermos omissos naquilo que nós, como povo de Deus, fomos chamados a fazer, pregar o Evangelho. Que o Senhor continue nos orientando, irmãos, a respeito daquilo que o Senhor quer que essa igreja faça, e que nós, nesse mês da EBD, nós possamos absorver o máximo possível e nos envolvermos de forma tal como nunca nós nos envolvemos com o estudo bíblico, com a palavra de Deus. Eu quero convidar os diáconos para estarmos preparando, né, um momento em que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 22 ao versículo 26, Marcos, ele fala da ceia do Senhor, e diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estaremos nesse momento, irmãos, celebrando a ceia do Senhor. Esse momento é um momento em que a igreja de Cristo, os servos do Senhor, eles param para rememorar o sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É um momento de comunhão, é um momento de unidade, de adoração, e é um momento também em que nós fazemos o nosso autoexame, em que nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas, dizendo ao Senhor: Senhor, torna-me apto para esse momento de celebração. Participam da ceia do Senhor aqueles irmãos que foram batizados, irmãos em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o Senhor. É um momento em que nós precisamos ter toda a reverência que nós temos quando estamos diante ou estamos na casa do Senhor. Pastor João Filsen Sorém, ele fala que um dia, numa das cerimônias de celebração da ceia, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, lá na porta passou um homem e perguntou se quem morreu, né? Passou lá de fora, olhou a igreja, a forma reverente como a igreja estava lembrando, rememorando aquele momento de sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
E aquele homem ímpido, desconhecedor da palavra de Deus, ele passa e pergunta: quem morreu? Tamanha reverência com que aquela igreja celebrava a ceia do Senhor. Então, que esse momento, irmão, seja um momento único na vida da nossa igreja, um único nas nossas vidas, que é rememorar o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E nesse momento nós vamos estar, então, nos colocando, cada um de nós, aqueles que estarão participando da celebração e aqueles que não estarão participando, mas se coloque diante do Senhor também. É momento de você dizer ao Senhor: Senhor, eu estou diante do Senhor pedindo perdão pelas minhas faltas, pelos meus pecados. E Senhor, torna-me apto a participar desse momento de celebração. Oremos a Deus. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, te suplicando, Senhor Deus, a sua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Temos sido falhos, Senhor Deus, somos falhos, imperfeitos, Senhor Deus, mas buscamos a cada dia a tua presença, na certeza, Senhor Deus, de sermos transformados a cada dia, Senhor Deus, transformados para melhor, buscando, Senhor Deus, cada dia mais nos aproximarmos da forma como o Senhor viveu, da forma como o Senhor é. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos mais a tua presença, a sermos melhores leitores da tua palavra, melhores adoradores, Senhor Deus, melhores na oração, melhores, Senhor Deus, na comunhão com nossos irmãos, com nossos vizinhos, com nossos familiares. Nos dê, Senhor Deus, todo dia, em todos os momentos de nossas vidas, o conforto da tua presença, Senhor. É a oração que nós te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Com os diáconos, então, eles estarão servindo o primeiro elemento, que é o pão. E durante esse momento de distribuição, nós estaremos entoando o hino Substituição, hino 92 do cantor cristão. Nossos irmãos Tiago Contílio e o nosso irmão Valdeci estarão assim, então, nos conduzindo nesse cântico. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se verter, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Algum irmão deixou de receber o pão? O texto lido diz que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre seus discípulos. Eu quero convidar a nossa amada igreja a se colocar de pé nessa hora. E após distribuí-lo, o Senhor disse aos discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, comamos. Eu quero convidar a nossa amada irmã diaconisa, irmã Laide. Ela vai estar vindo ao microfone, estará orando a Deus, agradecendo por esse momento de celebração. Oremos. Pai querido, neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento solene, Senhor Deus, onde estamos lembrando, relembrando, ó Deus, daquele momento que o Senhor nos entregou sua vida por nós no Calvário, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo primeiro elemento que foi distribuído aos irmãos. Ó Pai querido, que nós possamos cada dia nos colocar à disposição do Teu Espírito, Senhor. Nos purifica, ó Deus, nossas falhas muitas vezes, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, ser submissos à Tua vontade. Abençoe, ó Deus, toda a igreja, Pai amado, aqueles, ó Deus, que estão aqui, Senhor Deus, e aqueles que não estão, Pai, por algum motivo que o Senhor esteja visitando, ó Deus, abençoando o Teu povo, ó Pai. Abençoe também, Senhor Deus, neste momento, as nossas crianças que crescem em nosso meio, Senhor, para que eles possam ter um futuro, ó Deus, feliz, e que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Abençoe também, ó Deus amado, aqueles que estão fracos na fé. Pai querido, despeça, Senhor Deus, Teu cuidado sobre eles. Fique conosco, abençoe também a nossa igreja de um modo geral. Abençoe o nosso líder espiritual, pastor Renê. Tome nas Tuas mãos cada dia Teus servos, Senhor, dando-lhe saúde e também, ó Deus, usando como tem usado nas Tuas mãos. Fique conosco, ó Pai. Nos dê um dia na Tua presença. Nós te oramos e desde já lhe agradecemos, no nome precioso de Jesus, com o perdão das nossas falhas. Amém. Amém. Assentado, amados irmãos. Os irmãos diáconos estarão distribuindo agora o segundo elemento, que são os cálices. Almejas todo maligno escapar.
algum irmão que, tendo recebido o pão, não recebeu o cálice? Mais uma vez, eu convido a amada igreja a se colocar de pé. O texto de Marcos, ele nos diz que Jesus Cristo, ele tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então Jesus disse aos seus discípulos: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, ele diz: vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino de Deus. Bebamos então, irmãos, em memória de Cristo. Quero convidar a irmã Claudete, a diaconisa irmã Claudete. Ela vai estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por essa celebração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento quero te agradecer, Pai, pelo dia de estarmos aqui na tua casa, Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Te pedir também, Senhor Deus, por este momento tão especial contigo, Senhor. Peço por cada servo teu aqui representado, aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, perdoar nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Somos pequeninos, Pai, precisamos de Ti. Pai, usa-nos, Pai, capacita-nos, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Coloco cada vida, cada lar representado a Ti neste momento, Pai. Te coloca a vida do Teu servo, pastor Renê, também em Tuas santas mãos, Pai. Guarda nossos netos, nossos filhos, Pai querido, que eles possam compreender, Senhor, a verdadeira palavra que és Tu, Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento, Pai. É o que te peço e te rogo, mesmo sem seu merecimento, mas em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Assentado, amados irmãos, a palavra de Deus diz que depois da celebração, depois de eles participarem daquele momento com Jesus Cristo, os discípulos subiram ao Monte das Oliveiras cantando. Os diáconos estarão retirando os elementos da ceia, e a igreja estará entoando o hino de número 375, não é? 398 do cantor cristão.